Bom, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Porquê da Vida, aqui do nosso querido autor Leon Denis, considerado o apóstolo do Espiritismo. Dando continuidade ainda ao capítulo 6, eu já falei para vocês aqui antes, é um capítulo extenso, é um capítulo com muitas reflexões. Eu acredito que nós ficaremos mais alguns estudos aqui nele, mas a nossa intenção não é correr com o estudo, mas é tentar extrair ao máximo, já que Leonel tem tantas obras e a gente não sabe nem se vai dar tempo de retornar nessa encarnação. A gente tem que tentar estudar todas, né? Então, por que não a gente tentar ir devagarzinho, tentando tirar aquilo que a gente consegue, né? Eu, pelo menos, leio, tiro algumas reflexões. Esse livro eu já li várias vezes, é sempre uma oportunidade interessante quando eu me deparo com ele, né, por uma outra vez. E convido vocês a fazerem o mesmo, né? O nosso intuito aqui é despertar a vontade das pessoas estudarem Leon Denis. Muitos dizem que ele é difícil, que é complicado. A minha intenção, então, é mostrar que dá para estudar, dá para refletir a respeito do que ele escreve, dá para a gente, principalmente, trazer o que ele escreveu, estudou, para a prática também. Esse é o nosso intuito. Claro que algumas reflexões a gente talvez não consegue fazer isso, né, com alguns conceitos, mas outras eu acredito que sim. E hoje nós estaremos aqui num assunto importante para a gente. Aqui eu já não sei nem se é questão de colocar em prática, mas de observar aquilo que a gente traz. Porque ele vai falar de que, de fato, nós esquecemos o que fomos em outras encarnações, mas algumas coisinhas aí dá para a gente, né, perceber do que a gente trouxe, né, ao reencarnar. Vai dizer, então, Denis. Assim, já que ele vinha falando de esquecimento do passado, pois se deixamos no limiar da vida as mais perigosas recordações, trazemos conosco, pelo menos, os frutos e as consequências de trabalhos efetuados, isto é, uma consciência, um discernimento, um caráter, tais como nós mesmos os formamos. As ideias inatas não são outra coisa, senão a herança intelectual e moral que nos legam as vidas passadas. Então, vamos parar nisso aqui. Realmente, a gente, né, deixa vamos dizer assim, as lembranças, né, que seriam até perigosas, como nós falamos, a gente ficar lembrando o que a gente fez, automaticamente está relacionado com o que o outro me fez, o que eu fiz com o outro. Então a gente deixa isso lá para trás. Só que a gente traz, né, as consequências dos nossos trabalhos. E aí, a gente pode dizer, num sentido mais amplo, consequências dos nossos atos. Então, eu não me recordo, mas aquilo que eu fiz vai impactar na vida presente. Vai impactar, né, até onde eu vou reencarnar. Então, onde nós reencarnamos nessa existência tem relação, muitas vezes, eu não gosto de generalizar, vocês vão perceber isso nos nossos estudos, muitas vezes tem relação com aquilo que eu fiz noutra encarnação. Então, isso é importante. Então, eu não lembro, mas, opa, eu não estou aqui, eu não caí de paraquedas, a cegonha não veio e me deixou aqui. Existe um planejamento, que mesmo que não foi feito por nós, porque há aquelas famosas reencarnações compulsórias, em que o indivíduo não participa do planejamento, mas alguém planejou para ele. Alguém organizou para que ele renascesse num local importante para o seu progresso, importante para que aquele espírito, corrija uma rota mal traçada no passado. E é claro que quando se fala em corrigir rota, tem relação também com desfazer conflitos gerados numa encarnação anterior. Então, Leon Denis vai nos dizer que tudo que nós fazemos, obviamente, né, para nós espíritas, mas para muita gente isso não é óbvio, tem consequência. De certa forma, isso nos chama a atenção. Vou falar agora da questão prática, né? Como que a gente tem que estar sempre pensando, por que isso vai afetar no meu dia a dia? A gente precisa compreender que se eu estou colhendo hoje o que eu fiz no passado, e esse passado pode ter sido hoje mais cedo, hoje de manhã, ontem à noite, pode ter sido 5 encarnações atrás,
Eu preciso entender que o que eu faço agora, o que eu pratico agora, pode refletir amanhã, daqui a pouco, ou pode refletir daqui 5 encarnações. Então, isso é que é interessante. Então, aí é onde nós conseguimos, de certa forma, mesmo que por medo daquilo que vai me acontecer, segurar alguns impulsos negativos, alguns impulsos inferiores. Porque nem todo impulso é inferior. Um espírito superior, ele tem um impulso sempre bom. Ele vê uma pessoa e impulsivamente quer ajudar, quer socorrer, quer reerguer. Mas espíritos inferiores, né, que de certa forma predominam nesse mundo nosso, às vezes o primeiro impulso nem sempre é bom. Então, domá-los é importante, porque vai gerar consequência. Vai refletir lá na frente. E aí Denis vai dizer também que esse caráter que nós trazemos nessa encarnação foi formado por quem? Por nós mesmos. Então não é culpa de Deus, culpa das estrelas, culpa do signo, culpa da lua, culpa do pai. Não! Nós formamos o nosso próprio caráter em outras encarnações. Já falamos em estudos anteriores. Nós reencarnamos com esquecimento até para dar a possibilidade dos nossos pais, dos educadores, dos responsáveis, dar também a sua contribuição. Eu não posso dizer, não, tudo que nós trouxemos será assim, pronto, acabou. Aí eu tiro até a responsabilidade dos educadores, dos pais, enfim. Nós somos, de certa forma, moldáveis até um certo ponto. Não dá para transformar alguém que, vamos usar um símbolo aqui, né, uma alegoria, um demônio num anjo, né, em alguns anos. Mas dá para diminuir um pouco aquele demôniozinho ali que reencarna e a gente vai ajudando, vai segurando aqui, incentivando a colar. E o indivíduo não se transforma num anjo, mas já está mais perto, né? Deu alguns passos aí. Então a reencarnação nos permite isso. E a gente vai observar que todos nós trazemos já do berço, isso começa a ser manifestado quando o espírito começa a falar, começa a se expressar, ou pela fala, ou pela escrita, ou de alguma outra forma, que a gente traz algumas ideias inatas, que normalmente às vezes elas até se diferenciam do que os pais ensinaram. Então a gente percebe hoje, por exemplo, crianças reencarnando e tendo já uma certa aversão pelo consumo de carne. Vivendo e reencarnando numa família que consome carne. Tem vários vídeos na internet em que os pais às vezes até insistem, olha, come meu filho. Não, simplesmente eles já trouxeram aquela ideia com eles. Enquanto outros, essa ideia tem que ser trabalhada com o tempo. Ao longo de alguns anos, ao longo de alguns meses, às vezes décadas. E isso poderia valer por várias coisas, como por exemplo a aversão à bebida alcoólica. Crianças que reencarnam em lares em que os pais bebem e bebem muito, e aquela criança simplesmente desde o começo não quer. Pode ser até trauma, pode ser, porque viu o pai e a mãe brigando por conta de estarem alcoolizados e às vezes vai pegando trauma da bebida, porque coloca nela a culpa da violência doméstica. Mas em alguns casos isso não acontece. Pode ter mesmo aqueles pais que bebem socialmente, que não deixaram nenhum tipo de trauma na criança, mas o filho reencarna e fala, não, eu não quero bebida. Então pode ter sido uma herança que ele traz de outras encarnações, um aprendizado, que ele entendeu que a bebida faz mal, que o cigarro faz mal, que outras drogas fazem mal. Então é importante a gente entender isso. E aí Denis vai dizer aqui agora que cada vez que se abrem para nós as portas da morte, então se ele vinha falando de reencarnação, agora ele fala da desencarnação. Cada vez que se abrem para nós as portas da morte, quando, libertada do jugo material, nossa alma escapa de sua prisão de carne para entrar no império dos espíritos, então o passado reaparece. Então aquele passado esquecido quando reencarnamos, reaparece quando desencarnamos. Mas ele vai colocar um detalhe importante. Pouco a pouco, diante dela, diante da alma. Uma após outra, na estrada percorrida, ela revê suas existências, as quedas, as paradas,
às marchas rápidas. Julga a si mesma, medindo o caminho percorrido. No espetáculo de suas humilhações ou de seus méritos, expostos diante dela, ela encontra seu castigo ou sua recompensa. Um ponto a observar: a gente vai desencarnar e não é assim, desencarnei, lembrei de tudo que eu já fiz, tudo que eu já aprontei, tudo que já aprontaram comigo, os nomes que eu tive. Não, não é assim. Isso vai sendo revelado gradativamente. Não é no estalar de dedos. E o ponto importante é que nesse momento a gente vai fazer o próprio julgamento. Denis chega a dizer numa outra obra que não temos que temer nenhum juiz, nenhum carrasco, porque nós mesmos julgamos os nossos atos. Nós aqui carregamos dentro da própria consciência um tribunal, que de maneira simbólica, nós temos aí Paulo dizendo de juízo final. Então, esse juízo final, colocado pelo cristianismo, digamos assim, do catolicismo e do protestantismo, não é que Deus vai julgar, né, como se Deus fosse aquele velho de barba sentado num trono, com um cajado na mão, e julgando aqui e acolá, e nem Jesus vai voltar. A gente respeita quem pensa nessa ideia. Tá, Jesus vai voltar. Tudo bem, ele pode até voltar, né? Vamos até admitir essa possibilidade, apenas por um exercício de imaginação. Mas ele vai voltar, mas será que é para julgar? Agora nós temos 7 bilhões de encarnados, e até os desencarnados, como é que ficaria isso? Então é o próprio indivíduo que se julga. E nós já fazemos isso enquanto encarnados. Quando, por exemplo, nós erramos e temos a consciência do erro. Já é um julgamento feito. Já é a consciência desperta. Não sentir culpa é um problema. Os sociopatas, por exemplo, os psicopatas, eles carregam dentro de si a ideia de que tudo que eles fizeram está certo. Então eles podem matar alguém e rindo, tranquilamente, porque não se sentem culpados por nada. Então depois que a gente desencarna, é natural e até importante que a gente faça essa avaliação. Se enxergue não como um culpado, porque a culpa nos paralisa, impede as nossas ações em busca do progresso, mas se enxergar como um responsável é extremamente importante. E esse julgamento a própria alma faz. Ninguém precisa vir aqui apontar o dedo. A gente sabe, lá no íntimo, aquilo que a gente fez e que, às vezes, não foi legal. E na desencarnação, esses filmes dessa encarnação e de outra, eles vêm aparecendo, pouco a pouco, em que a gente olha e fala, nossa senhora, que vergonha, ou que orgulho, opa, aqui agora eu fui aprovado, então isso que eu fui aprovado eu preciso repetir em outras encarnações, agora isso que eu fui reprovado eu preciso melhorar. Como nós fazemos na escola. Quando fazemos uma prova, o professor nos devolve com a correção. Olha, isso aqui está certo, aprendizado, ok, isso aqui está errado. Por que ele nos mostra o erro? É para que a gente se depare com eles, aprenda e faça diferente depois. Essa é a dinâmica da escola e, de certa forma, é a dinâmica da vida. Então, meus amigos, né, vou deixar aqui agora um gostinho de curiosidade para o próximo estudo, quando o Denis vai dizer a respeito da pobreza e da riqueza. E ele começa se questionando, né, em qual dessas situações seria melhor reencarnar para que a gente possa progredir. Então é sobre isso que falaremos no próximo estudo, mas eu fico por aqui agradecendo a presença, a companhia, né? Divulguem para os amigos, convidem outras pessoas para vir aqui nesse espaço estudar Leon Denis e neste momento estudando o livro O Porquê da Vida, capítulo 6, chamado Justiça e Progresso. Muita paz e até o próximo estudo.